Ok, a gente vai entrar no 951 e antes da gente entrar, a gente só vai fazer uma conexão com o que a gente estudou antes. Então, na aula anterior, a gente percebeu que depois da introdução, Lucas ele vai gastar um tempo para fazer as pessoas refletirem sobre quem é Jesus e quem tem uma autoridade como essa, quem tem autoridade como ele. E aí a gente foi vendo, foram tantos argumentos mostrando a autoridade de Jesus sobre demônios, sobre doença, sobre a morte, sobre a natureza. Então foi mostrando que ninguém tem uma autoridade como ele. Quando a gente chega agora no 951, vamos ler o que está escrito aí. Lucas 9. Lucas 9, 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Alguém tem uma tradução diferente dessa? Pode ler? E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Exatamente isso. Na sua tradução, ela mostra com clareza. Ele mostrou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Então, os discípulos, as pessoas que estavam em volta dele, perceberam que é como se ele dissesse assim: agora é o tempo de ir para Jerusalém. Ou seja, tipo, o rosto dele, a seriedade com que ele falou isso foi tão forte que depois foi transmitido para Lucas, que registrou isso. Quando você acompanha o texto que vem falando só de quem ele é e a autoridade que ele tem, você percebe que agora vai mudar. Daqui para frente, a gente vai ver que essa caminhada até Jerusalém, que vai do 9:51 até o 19:27, essa caminhada para Jerusalém não é apenas uma caminhada histórica, ele não está apenas relatando fatos. Você vai perceber que a ênfase dele é ensinar o caminho da cruz para os seus discípulos. E aqui é que muda tudo. Por exemplo, se eu leio apenas uma história isolada, eu tenho um impacto. Se eu ler tudo, vai ser muito mais impactante. Vamos então caminhar pelo texto. Ele começa logo aí no 27, aliás, no 57, o preço de seguir Jesus. Eu quero que você observe como o autor ele vai mostrando as dificuldades que os discípulos vão enfrentar para cumprir a missão, e ao mesmo tempo que eles estão cumprindo a missão, eles vão passando por um processo em que eles seguem, é como se a gente estivesse seguindo em direção à cruz. Tá? É como se fosse assim um discipulado até a cruz. Você vai perceber que algumas coisas para você isso é fácil e algumas você ainda está no processo. O texto daqui para frente, eles são muito, como é que eu posso dizer? Te confronta de uma maneira muito direta, muito profunda. Ele começa dizendo, 57. Quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá
proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Percebe que a descida para Jerusalém começa com uma entrega, mas não é uma entrega frágil, é uma entrega total. Esse texto, ainda hoje, para quem é cristão, percebe que ele é um texto muito profundo, quando o próprio Jesus mostra o sacrifício, né, que vai ser, o desafio que vai ser para os seus discípulos seguirem os seus passos. Aí a gente vai para o 10. Jesus envia 72 discípulos. E ele diz aí no verso 2, e ele disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Novamente fica claro que o texto está apontando para o treinamento dos discípulos, chamado dos discípulos, abnegação, o sacrifício. Ele explica sobre a colheita, como é que vai ser esse processo de colheita, e não tinha sido crucificado ainda, mas já está ensinando eles como seria o processo de evangelização. Dá a eles autoridades, no verso 9, cure os doentes, e ali houve curem os doentes que ali houver, e digam-lhe: o reino de Deus está próximo de vocês. Verso 21. 10, 21. Lucas 10, 21. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Observa novamente aqui o princípio de treinar discípulos, ensinando eles de que o reino de Deus não é quanto se sabe, não é só sobre os mestres da lei, é sobre pessoas que creem de verdade. E Lucas, de alguma forma, ele dá ênfase aos desfavorecidos socialmente, mostrando que o reino de Deus alcança essas pessoas com mais velocidade, aqueles que são simples. E ele até agradece ao Pai, ele exulta no Espírito Santo ao dizer que o Pai escondeu coisas espirituais dos sábios e entendidos e revelou aos pequenos. Logo em seguida, nessa descida para Jerusalém, onde ele está preparando os discípulos, ele vai contar algo que é confrontador para o leitor quando lê isoladamente, mas para quem lê dentro da macroperícope, atento ao tema central, tem um impacto muito maior. Então, ele vai contar a parábola do bom samaritano. E qual que é a ideia dessa parábola? Quais são os personagens que fazem parte dessa parábola e o que ele está querendo nos ensinar? O que ele quer ensinar para aqueles que estão descendo para Jerusalém seguindo os passos de Jesus? Se aproxima dele, olha aqui, no verso de número 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você interpreta? Ele respondeu: Ame o Senhor,
o seu Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você mesmo. Eu quero que você observe quem que é o personagem. O personagem aqui, que faz parte da história, é o mestre da lei. Em certa ocasião, um perito da lei, né? Logo no verso de número 25. O mestre da lei, ele vai perguntar para Jesus, criar uma pergunta para pôr ele à prova. E ele responde bem. Jesus volta a pergunta e ele responde bem: olha, ame o seu próximo como a si mesmo e ame o Senhor de todo o seu coração. Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Lucas vai fazer esse contraste o tempo todo. Se você estiver atento, você vai perceber que ele está sempre confrontando quem parecia ser, e ele vai estar dando ênfase aos desfavorecidos. O mestre da lei era a pessoa que deveria estar mais envolvida com a vontade de Deus, porque ele estudava muito. Mas quando Jesus conta a parábola, você vai ver que os principais personagens da fé judaica, eles não estão atingindo o que Deus queria que atingisse. E ele, porém, queria justificar-se. Aí no verso 30, a resposta de Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de salteadores. Veja, estes lhe tiraram a roupa, espancando-o, e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, olha aqui, qual é o personagem que vai entrar? Vai entrar um sacerdote. Descia por aquela estrada, e tendo visto o homem, passou do outro lado. Olha o contraste. O sacerdote passa do outro lado, não tem compaixão. De igual modo, o levita, novamente, quando chegou ao lugar que o viu, passou pelo outro lado. Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria. Veja só, um samaritano, que era quem os judeus tinham por desfavorecidos, inimigos. O texto mostra que o discípulo de Jesus não é aquele que se diz conhecedor, mas aquele que verdadeiramente pratica o que ele ensina. Volta para o tema principal da perícope. Veja só, a gente entrou um pouco no texto, mas se você voltar um pouco, primeiro, os discípulos foram chamados, desafiados a largar tudo, para segui-lo. São enviados. Jesus ensina a orar pela colheita. Fala que o Pai tem se revelado aos pequeninos. Mostra que amar a Deus e amar ao próximo não é uma teoria, mas algo que deve fazer parte da vida prática. Logo em seguida, a história de Marta e Maria, que a gente conhece muito bem. No verso de número 41, ele vai dizer: o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, contudo apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A gente descobre mais uma vez que nesse processo de caminhar para a cruz, de passar pelo discipulado de Jesus, ficar cheio de tarefas nem sempre é o que vai produzir resultados, porque a gente precisa sentar aos pés dele para ouvir, para se alimentar. Cada texto, cada
parábola que vai entrando aqui, vai percebendo, então fala, nossa, foi muito assim, é muito rica a maneira como Lucas vai organizando a ideia e vai mostrando que a gente como discípulo tem, só nessa caminhada para Jerusalém, todos os recursos necessários para ir limpando nossa vida, esclarecendo nossa missão e nos mostrando a vontade do Senhor. A gente tem que sempre dizer, puxa, será que eu não estou agindo como samaritano? Será que eu não estou agindo como Marta? Será que eu estou orando pela missão? Será que eu não estou priorizando a minha vida ao invés da missão? O texto sempre vai te confrontando. Jesus ensina sobre a oração, já no capítulo 11. Verso 9. Por isso eu digo, peçam e lhes será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam a porta e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o seu filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aqui a gente observa, né, a importância da oração nessa caminhada da vida do discípulo. Hoje, muito difícil, a gente percebe que duas coisas são assim de extrema dificuldade espiritual. Primeiro, estudar a palavra de Deus. Você pode pegar qualquer livro e você vai perceber que é mais fácil ler um livro comum do que ler a Bíblia. Estudar a Bíblia é mais difícil porque é um exercício espiritual e não é só uma questão da vontade. Parece que existem forças espirituais que estão sempre tentando você, não, hoje não, a tua carne reluta, você está cansado, você está isso, você tem que fazer aquilo, e a gente vai deixando para depois. E a vida de oração também é algo que a gente sempre vai entender que significa batalhar, né, contra a nossa própria carne. O texto diz que basta pedir e será dado. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Agora, a minha pergunta, só para a gente não se perder aqui, eu posso pedir, ele está prometendo aqui que eu posso pedir qualquer coisa? Ou será que esse texto ele tem um contexto que deixa ele limitado? Por exemplo, ele está falando aqui assim, olha, imagina que eu fosse preparar uma mensagem e dissesse, olha, por isso eu digo, peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Então o texto está dizendo o seguinte, se eu quiser ficar rico, e eu começar a pedir, Senhor, me dá a riqueza, eu preciso ser o homem mais rico do mundo, porque a tua palavra está escrito, peça e será dado, busque e vocês encontrarão, bata e será aberta para vocês. Então, Senhor, eu estou te pedindo, o Senhor não é homem para mentir, me dá todas as riquezas do mundo, eu quero ser o homem mais rico do mundo. Eu estou orando corretamente? Eu estou apoiado no texto, né? Mas lembram que na cena do galo, né, no slide que eu apresento o galo, você descobre que um contexto vai explicando o outro. Se eu partir da perícope, que é a ideia de que os discípulos estão indo para a cruz e Jesus está preparando eles para a missão, do que ele está falando aqui? De um sacrifício. Do sacrifício? Se você está preparando, digamos, para algo maior, né? Jesus está preparando
os discípulos, certo? Então, eles têm que orar, tá realmente encorajando os discípulos, ensinando que é necessário ter uma vida de oração. Seria? Sim, é exatamente isso. Só que tem mais detalhes aqui. A minha pergunta é: esse incentivo, essa abertura que ele diz que tudo que eu pedir eu vou receber, ele está falando que eu posso pedir qualquer coisa, ou ele está falando que eu posso pedir dentro de uma limitação? É dentro de uma limitação, né? Se o que a pessoa está pedindo a Deus, ele encaixa dentro da vontade do Senhor, eu acho que Deus vai abrir as mãos, né? Vai abençoar, vai responder essa oração, né? Não de acordo com o coração, o sentimento, né? Da pessoa. Sim. Exatamente, é isso que eu queria, é nesse ponto que eu queria chegar. Veja só, é como se Jesus dissesse assim: olha, eu vou dar para vocês uma missão, certo? Nessa missão vai faltar. Quando tudo que faltar com respeito à missão, vocês vão orar e eu vou dar. Suprir. Ou seja, ele vai suprir em relação à missão. Missão. Em relação à missão. Os discípulos estarão em missão. Nós estamos descendo para a cruz. Vocês, por exemplo, que nem ele diz assim: olha, são poucos os trabalhadores, vocês devem orar para o Senhor da colheita, para enviar trabalhadores. Ou seja, essa oração ela está respaldada pelo próprio Senhor. Então, se nós estamos envolvidos na obra de Deus, nós não podemos deixar de orar para que Deus acrescente mais trabalhadores. Porque se tem poucos trabalhadores, vai ficar pesado, sempre muito pesado para quem está levando. Mas se existem bastante trabalhadores, a gente pode dividir cargas e isso pode fazer com que o trabalho cresça mais, a colheita seja maior. Puxa, para me orar, eu preciso confiar, eu preciso crer, então eu preciso ter o respaldo. Novamente aqui, ele vai incentivando os discípulos a orarem. Olha, por isso eu digo, peçam e será dado a vocês, busquem, vocês encontrarão, batam, a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, ele recebe, o que busca, encontra, aquele que pede, a porta será aberta. E aí ele dá o exemplo do pai, né? De um homem que, se ele pedir um peixe, será que o pai vai dar uma cobra? Pedir um ovo, será que vai dar um escorpião? E ele ainda é mais específico aqui, se vocês pedirem, né? O pai não lhe daria até o Espírito Santo? Um incentivo que vai fortalecendo, né, a fé dos discípulos que vão estar em missão. Isso significa dizer que Deus não ouve outras orações? Ouve, certo? Só que nós estamos estudando esse texto aqui dentro da interpretação daquilo que o autor queria dizer para o ouvinte. Ele não estava pensando assim, dizer assim: olha, deixa eu deixar um texto aqui, porque quando João pedir uma Ferrari, eu vou dar a Ferrari para ele, né? Tenho respaldo bíblico para pedir uma Ferrari. Peçam e será dado. Percebe que hermenêutica, dentro da hermenêutica, eu estaria violentando o sentido. Porque o sentido está preso sempre dentro do que o autor quer dizer para o ouvinte. E a preparação dos discípulos é o que está em foco aqui, até a gente chegar no 19. Jesus e Beelzebu. Verso 15. Contudo, alguns deles disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Novamente, se ele está treinando os discípulos, haverá momento em que a própria pessoa que está fazendo a obra de Deus, ela será acusada de estar fazendo por motivações erradas, e até alguns chegam a um ponto de dizer: não, isso aí é uma obra do maligno, né? Então, dentro dessa perspectiva de que Lucas está construindo até a cruz, parece que ele vai colocar todas as possíveis situações que nós, como cristãos,
vamos enfrentar nessa caminhada. Agora, olha aqui no verso 20. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a sua casa, os seus bens são seguros. Quando, porém, alguém mais forte o ataca e o vence, tira dele a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Nossa, eu acho esse texto bem forte, bem... O que ele quer dizer? Não, existe meio termo? Não existe. Tem até aquela historinha que o pessoal conta, né? Que às vezes o cristão está em cima do muro, né? Aí o diabo não está nem um pouco preocupado, e do outro lado os cristãos pedindo para a pessoa que está em cima do muro, desce. Aí ele falou, não, eu estou aqui em cima do muro. Falou, mas o diabo não estava nem fazendo oposição a ele em cima do muro. Por que não estava fazendo oposição a ele em cima do muro? Ele fala assim, porque o muro é do diabo, né? Então, ou seja, não tem meio termo. A nossa vida cristã ou é ou não é. Pode falar, Ti. Oi, paz. Acho que assim, a gente vendo aí o livro de Lucas, né, o quanto ele enfatiza sobre a autoridade, né, de Jesus. A gente vai lendo agora sobre o ensino que ele vai deixando para os discípulos, a gente consegue perceber a autoridade também que ele está dando para os discípulos, né? E como Lucas, ele também está enfatizando isso, né? A autoridade de Jesus, a autoridade do reino, né? Que ele vem estabelecer, e esse reino que ele deixa sobre os discípulos, né? Para dar continuidade. E eu entendo que Lucas está mostrando justamente essa autoridade que existe, né? No reino, e que Jesus está trazendo, né? E que está deixando sobre os discípulos. E ali também a falta de autoridade com relação aos fariseus, né? Que têm o conhecimento da palavra, mas ele deixa duvidosa, né? Essa autoridade dos fariseus. Ele vai colocando em xeque ali, né? Conforme ele vai trazendo aí os ensinamentos, né? As parábolas e tudo mais. Sim. Foi muito boa a sua participação, porque é importante ressaltar isso. Ainda que a gente divida a perícope e ela tenha um ponto central, principal, que ela vai estar trabalhando, os demais assuntos, eles vão conversar e eles vão crescer junto. Então, não dá para isolar, né, um único assunto biblicamente dentro de uma perícope. Tem um que governa, mas como você falou, no começo, acho que é do 4 até a gente chegar no 9, nós vamos perceber que a construção da autoridade de Jesus está acontecendo como tema principal, mas já começou o treinamento dos discípulos. O próprio Ed até tinha comentado, né? Já tinha começado, a pontos que ele já está treinando os discípulos. Agora, quando a gente vai estudar a partir do 9:51 até o 19, a gente vai perceber que o que vai governar é o treinamento dos discípulos, a descida para Jerusalém. Mas, como você disse, né, a autoridade dele sendo transmitida para os discípulos, e os discípulos agora também agindo sobre a autoridade de Jesus, também está acontecendo nesse processo de treinamento. E essa autoridade que a gente precisa se revestir de que nós não estamos fazendo no nosso próprio nome. Como verdadeiramente a Bíblia nos ensina, nós somos embaixadores de um reino. Então, a autoridade do reino nos acompanha, nos assiste e nos capacita para o processo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Aí aqui no 11... Parece que é irmã Rose, né? Irmã Rose, pode falar. Tá, o seu microfone está fechado. Tá ouvindo? Tô. Estamos ouvindo.
Sem oração não tem autoridade? A oração, na verdade, ela vai... É como se fosse assim... Ela expõe o que verdadeiramente você acredita, aquilo que a gente acredita, né? Porque a oração, ela parte do princípio de que existe fé suficiente para solicitar a Deus o que a palavra dele já nos orientou a fazer. E é nessa oração que nós vamos manifestar autoridade, né, e confiança. É difícil, assim, a gente vai sempre sofrer de um mal, porque nós temos duas naturezas, né? Então, às vezes, você enxerga as coisas muito de forma natural, e aí corre o risco de olhar também tudo naturalmente. E tem pessoas que querem enxergar a espiritualidade em tudo, e não percebe que existe uma diferença entre ambos, né? Existem coisas... um mundo natural que está diante da gente, o mundo físico, e existe um mundo espiritual, porque nós temos um espírito. Então a nossa autoridade, ela vem de Jesus, ela vem à medida que a nossa comunhão com ele aumenta, a nossa autoridade também aumenta, como, né, a tia falou agora, né? Amém. Ok? Mais alguma coisa? Vamos prosseguindo então. Jesus então vai falar aqui no 11:29, o sinal de Jonas, falando da própria crucificação, da morte e ressurreição. E no 34, a partir do 33, a lâmpada do corpo. Os seus olhos são a lâmpada do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo está cheio de luz, mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado, para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma lâmpada brilha sobre você. Jesus vai ensinando, treinando os seus discípulos, mostrando para eles. E de fato, né, você observa que o significado que a gente cria para aquilo que a gente vê demonstra como está o nosso coração, o nosso interior. Então, para tudo que está ao nosso redor, a gente vai criando um significado. Quando a pessoa é maliciosa, quando os olhos dela são maliciosos, tudo que ela vê, ela enxerga uma malícia. Quando os olhos são puros, tudo aquilo que ela vê, ela enxerga pureza. Agora imagina para uma pessoa que tem, né, um coração cheio de maldade. Se a luz, a maneira dela dar significado àquilo que ela enxerga ao redor é sempre escuro, que trevas a pessoa vive. Verso de número 39. Então o Senhor disse: vocês fariseus limpam o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de ganância e maldade. 42. Ai de vocês, fariseus, pois vocês dão dízimo do hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar essas coisas sem desprezar aquelas. Novamente, Jesus agora sempre mostrando os erros da religião judaica, daquilo que não estava condizendo com a palavra de Deus. Os fariseus estão sempre sendo confrontados, os escribas sendo confrontados, e aqui ele mostra que não adianta você ter todo um cuidado ritualístico de limpar o exterior e o coração não está limpo. Capítulo 12. Advertência e estímulo. Pode ler para a gente, Jéssica?
En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. En los aposentos se proclamará en las azoteas. ¿Continuó? Continua para mim até o 5. Tá. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Duas coisas interessantes aqui. Primeiro, olha só, não há nada escondido que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram aos ouvidos dentro da casa será proclamado nos telhados. A gente tem a revelação de que Deus sempre vai colocar para fora aquilo que está oculto. E isso acontece de várias formas, né? A princípio, por exemplo, o reino de Deus que não é conhecido, que é conversado escondido entre pessoas, depois vai se tornar cada vez mais conhecido, e a gente hoje pode olhar na perspectiva de que alcançou e tem alcançado povos, tribos, línguas e nações. Mas ao mesmo tempo, o reino de Deus vai sempre trazendo para fora aquilo que está dentro. Então, as nossas atitudes, elas sempre são claras, reveladas. Imagina que uma pessoa fala assim: eu amo o próximo, eu amo o próximo. Eu sou uma pessoa assim que ama a servir a Deus. Mas entre o que ela diz e o que ela faz, vai sempre haver uma divergência. Enquanto o que você fala tem uma altura, o que você faz tem 10 vezes aquela altura, ou seja, você grita com suas próprias atitudes. A pessoa não tem compromisso na igreja, a pessoa não ora, a pessoa não lê, a pessoa não visita, a pessoa não estuda, a pessoa não se importa, mas na hora de falar, as palavras dela é sempre de que ela é a mais espiritual, de que tem que fazer as coisas de Deus. E o reino de Deus, ele vai sempre trazendo, através das nossas atitudes, aquilo que está dentro. Então, para a gente analisar a nossa própria vida, basta a gente estar sempre observando nossas atitudes. Eu costumo dizer que a vida é como se fosse uma pergunta. E a maneira como a gente vive é a resposta que nós damos a essa pergunta. Para aquela pessoa que acha que a vida é uma aventura, então ela vai responder com atitudes de aventura. O que é a vida? A pessoa fala assim: a vida é sobre sucesso. Se ela responder, a vida é como se estivesse sempre perguntando sobre o que é a vida. Se a pessoa acha que a vida é sobre sucesso, as atitudes, a vida dela vai ser correr atrás de sucesso. Se a pessoa acha que a vida é uma guerra, você percebe que ela está sempre armada, ela responde mal, ela está sempre lutando, ela está sempre em debate, ela está sempre procurando defender alguma coisa, porque na cabeça dela a vida é uma guerra, então tem que lutar. A vida, ela é sobrevivência. Você vai perceber nas atitudes da pessoa que ela está o tempo todo tentando sobreviver, como se o barco estivesse afundando. Há um desespero, há um pânico. Aí pergunta sobre o que é a vida. O outro acredita: não, a vida é aventura. Se for aventura, ele está sempre procurando algum lugar, alguma coisa para ele se aventurar.
Só a Bíblia consegue dar para a gente o conceito verdadeiro sobre o que significa a nossa existência. Nós existimos para a glória de Deus. A Bíblia é clara em relação a isso. A humanidade, a existência é para a glória de Deus. Se a existência é para a glória de Deus, se nós não vivemos para a glória de Deus, nós ainda não entendemos a pergunta. Ou seja, ou não estamos conseguindo responder aquilo que a gente já sabe. O texto nos mostra que sempre Deus está revelando quem nós somos para nós mesmos, quem nós somos para as pessoas e quem nós somos em relação à missão. Não existe nada oculto que não seja, de alguma forma, revelado. E aqui, veja só, se a gente está na missão, você é um soldado. Se a gente vive como um soldado para o cumprimento da missão que o nosso Senhor nos entregou, às vezes a gente vai sentir medo, né? E aí você percebe que o tempo todo há uma mensagem que vai ser coerente a alguma fase que a gente está passando. Eu digo a vocês, meus amigos, que não tenham medo dos que matam o corpo e nada mais podem fazer depois. Eu, porém, mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem autoridade para lançar vocês no inferno. Sim, digo a vocês, a este vocês devem temer. Imagina você seguindo, né, os passos de Jesus, como no nosso caso, tantos anos depois da sua crucificação, e a gente vai passar por momentos, a igreja já passou por momentos de perseguição, de morte, e são textos como esse que dão força para a igreja para ela perseverar, para ela continuar. Eu digo a vocês que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. É uma clara preparação para prosseguir aonde haverá perseguição. Parábola do rico insensato, confrontando aqui o que realmente era o Senhor na vida dele. Verso de número 15. Quem pode ler para a gente? Posso ler? Pode ler. E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Esse homem, ele tem o desejo no coração de juntar, né? E depois usufruir daquilo que ele tinha juntado, né? Ele queria dizer para si mesmo, né? Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. E isso, quando você observa o texto, gente, me fala, se cada um de nós não passa por uma tentação nesse nível, de ter o suficiente para vários anos. Insensato, essa mesma noite, sua vida será tirada, no verso de número 20. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim é aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Não é que ele está dizendo que você não pode ter recursos. A questão é que quando tem pessoas que se tornam pobres em relação ao seu relacionamento com Deus, porque elas não têm tempo para eles. É como servir a dois senhores. Nada de errado entre você trabalhar e você comer do seu pão. Nada de errado entre você ter recursos e ser um bom mordomo dos recursos que Deus colocou nas suas mãos. O problema é que quanto mais recursos, mais bem preparado você deve estar espiritualmente, senão você acaba pensando em si mesmo.
a nossa carne é enganosa. E aí ela acaba fazendo com que você confie mais nas riquezas do que no cuidado de Deus. Depois de contar essa parábola, né, esse texto, nós vamos para o 22 e está escrito assim: então Jesus disse aos seus discípulos, por isso digo a vocês que não se preocupe com a própria vida quanto ao que comer, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida, o corpo é mais importante que a roupa. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, nem têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena? Por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo digo a vocês que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existem, amanhã lançadas no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Portanto, não busquem o que comer e beber, não se preocupem com isso, pois o mundo gentil é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Olha como Lucas colocou assim, bem próximo, né, a parábola do rico insensato, que é aquele que vai juntar para depois usufruir, e logo em seguida a palavra de descanso, dizendo, olha, não se preocupem com a própria vida quanto ao que vocês hão de comer ou beber, nem com o corpo que hão de vestir. Agora, minha pergunta para vocês novamente esse texto é para qualquer pessoa, sobre qualquer circunstância, ou esse texto tem uma limitação? Mais uma vez, a limitação é dentro, fazer a obra no reino de Deus. Exatamente. Imagina que uma pessoa não é cristã, uma pessoa que, não tem nenhum compromisso com o Senhor e pega um texto isolado da palavra de Deus e aplica na vida de qualquer pessoa, em qualquer circunstância. A Bíblia, ela sempre estará debaixo da autoridade que o texto propõe, desde que você esteja enquadrado no perfil que ela está expondo. Se você não está dentro daquele perfil, a promessa, Deus pode te abençoar, Deus pode te ajudar? Sim, porque nós temos a graça específica e nós temos a graça geral. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Deus derrama chuva sobre justo e injusto. Deus ouve o pedido de pessoas que já o conhecem e daquelas que ainda não o conhecem, em certo grau. Então, a bondade de Deus alcança a todos. Mas quando se trata da preparação da igreja e da autoridade que foi dada à igreja, da proteção que foi dada à igreja, esses já são textos mais específicos para a igreja, para os seus servos. O grande problema é quando se troca aqui a ideia de que o servo que deveria estar fazendo aquilo que é a vontade de Deus começa a colocar como prioridade os seus próprios interesses. Mas se nós estamos dentro da missão do Senhor, sempre haverá do céu todos os recursos necessários para que você cumpra a sua missão. E isso é um exemplo, né? Você olha a história da igreja, você vê isso. Até pessoas que oraram, que não tinham café da manhã, e vem alguém bater na porta e alguém traz o café da manhã.
Já vi situações em que o pastor estava sem almoço, colocou um copo de água, ele e a esposa, e na hora que eles foram orar, antes de beber a água, que era o almoço deles, alguém bateu na porta e trouxe uma cesta básica para eles e trouxe um frango assado. Então, a gente tem muita experiência de milagres que acompanham quem está na missão. Aí ele conta a parábola do grande banquete, no 14. 25, o preço do discipulado. Se alguém vem a mim e ama o pai, olha como ele é duro aqui. Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Esse texto ele é esmagador, né? E aí ele fala assim, olha, pensem bem se vocês querem me seguir. E ele conta a história da torre. Ninguém vai construir uma torre e não pensa quanto que vai gastar nessa torre. Verso de número 33. Alguém pode ler pra gente? 33, 34 e 35. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Duro, né? Difícil. Um texto bem difícil. 15. Aí entrou a parábola da ovelha perdida, junto com a moeda perdida, junto com o filho perdido. E aí a gente vai observar que elas tratam do mesmo assunto, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. 16. Parábola do administrador astuto. No 16, 13 e 14, quem pode ler pra gente? Amém. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Não dá para servir dois senhores. O reino de Deus, ele exige de você uma entrega. Ou é, ou não é. Verso... O rico e Lázaro. Aí a gente vai tratar aqui de evangelização, porque tem muita gente que quer evangelizar depois que morrer, né? Aí no verso 30. Não, pai Abraão disse, se alguém entre os mortos for até eles, então eles vão se arrepender, né? É sempre esse pensamento. Abraão respondeu, se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Novamente, quero lembrar vocês do tema central que Lucas está tratando até chegar no 19, que é a preparação dos discípulos no caminho da cruz. E nessa preparação dos discípulos, ele diz o seguinte, que às vezes a gente pode pensar, se tiver muito milagre, as pessoas vão se converter. Se aparecer um anjo, as pessoas vão se converter. A gente pensa tanta coisa que pode facilitar a obra de Deus e a gente ainda não percebeu que a ferramenta mais poderosa que tem para que uma pessoa se converta é a palavra de Deus. É um versículo bem falado, é uma explicação, é um versículo vivo no coração de quem crê.
Quando Jesus faz milagres, começava sempre uma fase de perseguição. O milagre em si, ele nunca foi o caminho para grandes conversões. O milagre, ele sempre foi um caminho para gerar oposição. Jesus curou Lázaro, e quando curou Lázaro, ele ressuscitou Lázaro, melhor dizendo, os fariseus, os escribas, o texto diz, e a partir daquele momento, eles decidiram matar Jesus. Veja só, ver uma pessoa ressuscitar, na nossa cabeça, mas se ver a pessoa ressuscitar, muita gente vai se converter. Não é verdade. A história bíblica nos mostra que não foram grandes milagres que trouxeram grandes conversões. Sempre o que trouxe as conversões, as grandes conversões, foram sermões, a palavra sendo proclamada. Você vai ver Esdras trazendo o povo de volta pela palavra, os grandes avivamentos, as pessoas voltam para a palavra. Quando você olha, Pedro pregando, grande multidão se converte, volta para Deus, e aí você não vai encontrar. Olha, aconteceu um milagre e naquele milagre se converteu 1 milhão de pessoas. 3.000 pessoas se converteram com um milagre. Toda vez que acontece milagre, as pessoas vão dizer, foi o diabo, a máquina estava com problema, o exame não é verdadeiro. Elas, por exemplo, minha filha, foi curada, de um tumor no sistema nervoso central, na altura do pescoço. A gente tem os exames e passou em 2 médicos, ou seja, tem radiografia da clínica, tem radiografia do hospital universitário, e aí às vezes a gente conta na igreja, a gente olha e parece que os irmãos estão assim, dizendo assim, isso aí deve ter sido algum problema da máquina, sabe? As pessoas não creem mais em milagre. Ou seja, não é um milagre como aqui acontece essa situação que ele fala assim, olha, se voltar alguém dos mortos e falar, todo mundo vai converter. Não, tem que converter pelo que Moisés deixou, pelo que os profetas deixaram, e para a gente agora, pelo que os evangelhos, o Novo Testamento tem a nos dizer. E se isso não for suficiente, pode ter certeza que o milagre também não, a pessoa vai chamar de mentira. Tudo isso, na perspectiva de Lucas, é a preparação dos discípulos para o que eles vão enfrentar. Aí chegamos no 17, no 2 aí a gente tem aquele texto, que fala, seria melhor que fosse lançado no mar como uma pedra de moinho, amarrada no pescoço, do que induzir a pecar um desses pequeninos. Alguns vão dizer que os pequeninos aqui são os desfavorecidos, e outros vão olhar para esse texto como pequeninos, como sendo as crianças. Ou seja, o testemunho da fé cristã também é importante. Por isso, nós devemos tomar o máximo de cuidado para que o nosso testemunho não sirva para trazer afastamento ou esfriamento na fé de outras pessoas. No sentido de que hoje você abre aí o jornal e você olha cada história absurda envolvendo, líderes cristãos, e aí a gente se pergunta, nossa, quantas pessoas, elas são impactadas porque tinham aquela pessoa como uma mulher de Deus, um homem de Deus, e quando Satanás leva aquela pessoa à queda, compromete a salvação, não vou dizer a salvação, mas compromete a vida espiritual de muitas pessoas. Jesus cura 10 leprosos, a partir do verso 11, tá? E no 15, um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era o quê? Samaritano, Sempre é
desqualificados para a sociedade, os pequenos, os sem valor. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Isso aqui, quando você olha na perspectiva de que Lucas está preparando a gente, me fala se você está fazendo a obra de Deus e às vezes você faz tantas coisas pelas pessoas e às vezes uma volta e fala assim, puxa, obrigado, né? E outros que você estendeu a mão, se doou, fez tanta coisa, no final ainda fala mal de você e cria oposição. Se não houvesse textos como esse, talvez assim na nossa caminhada, na nossa jornada, a gente ficaria sem identificação. Nossa, estou passando por essa situação, não tem... Será que é só comigo que acontece? E aí você vai para a Bíblia, né? Como é o treinamento dos discípulos até chegar na cruz, você descobre que é normal acontecer isso. É impressionante. Isso já aconteceu várias vezes comigo, né? E não foi uma vez só. E você se doar, orar, ajudar, às vezes tirar dinheiro do próprio bolso, assim, para ajudar a pessoa naquela situação. E depois você vê que ela se levantou contra você sem causa, porque alguém veio, contou uma fofoca, uma coisa que não tinha nada a ver. E a pessoa se levanta contra você, começa a se opor. Aí você fala, nossa, mas... puxa vida, né? Por que precisa ser assim, né? Mas é isso. Faz parte do processo da vida cristã. E a gente vai seguindo em direção à cruz. Vamos prosseguindo, independente do que acontece. A vinda do reino de Deus. Ele já prepara a gente para esse retorno, né? No verso de número 26, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Verso 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. O reino de Deus é assim. As pessoas estão sempre distraídas, mas ou nós vamos em direção ao reino, quando o Senhor já nos chama, ou alguns verão a manifestação da vinda do Filho de Deus. Agora, no verso 33, é que vem o puxão de orelha. Quem tenta conservar a sua vida, perderá, mas quem perder a própria vida, a preservará. É duro, né? Tem que perder a vida, alguma coisa. E as pessoas não gostam de perder, né? Nada. Perder um grampo, a pessoa já... A parábola da viúva, no verso 1 diz assim, Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar de que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ó, aqui a preparação, novamente voltando à oração. Orar sempre e nunca desanimar. A parábola do fariseu publicano, novamente tratando do coração em relação à oração. No verso 13, publicano orando, né? Porém ficou à distância, ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Veja, falou de oração perseverante, contando a história da viúva, e aí logo em seguida ele conta a história do fariseu publicano, mostrando que a posição do coração influencia também na maneira como Deus recebe nossas orações. Aí vem o jovem rico, a história do jovem rico. E na história do jovem rico, ele diz o seguinte, que ele deveria vender tudo que possuía, dar o dinheiro aos pobres para ter um tesouro no céu. Novamente, como a gente já viu um texto antes, né? O homem lutando com essa questão dos recursos. Eu vou juntar dinheiro, depois que tudo estiver bom, tudo estiver tranquilo, aí eu vou
dizer para minha alma, se alegra. Aqui a gente já tem outro homem novamente com problema com o dinheiro, dizendo, olha, eu tenho recursos, mas eu estou obedecendo. E aí Jesus, percebendo que o dinheiro era o mamon na vida dele, fala, vende, dá tudo aos pobres, vem e segue-me. E ele saiu triste. Jesus prediz novamente a sua morte. Na perspectiva de Lucas, os discípulos estão sendo preparados, né, como a gente falou, porque depois da morte de Jesus, são eles que vão evangelizar. Chegamos no 19, entramos na história de Zaqueu. Esse é uma das únicas passagens que você vai ver o próprio Jesus se oferecendo para ficar na casa dele, né? Jesus sempre é convidado. A parábola das 10 minas. Interessante aqui nessa parábola. Olha, verso 16. O primeiro veio e disse, Senhor, a sua mina rendeu outras 10. Muito bem, servo bom, respondeu o Senhor. Por ter sido fiel no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse, Senhor, a sua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu, O Senhor respondeu, também você. Encarregue-se de 5 cidades. Aí veio então no verso 20. Então veio outro servo e disse, Senhor, aqui está a sua mina. Eu a conservei guardada em um pedaço de pano. Tive medo, porque o Senhor é um homem severo. Retira o que não depositou e colhe o que não semeou. O Senhor respondeu, eu julgarei com as suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou um homem severo e tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. Verso de número 26. Ele respondeu, eu digo a vocês que a todo o que tem será dado, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui, acho que Lucas fecha o treinamento dos discípulos de um modo assim muito especial. Por quê? Porque o treinamento dos discípulos é a preparação para a missão. Nós precisamos nos comprometer com a missão de Jesus. E cada um de nós recebe da parte de Deus uma capacidade para exercer algo dentro dessa missão como um corpo de Cristo. À medida que você nega se envolver, você está guardando, não está negociando aquilo que foi te dado. E, de alguma forma, o que nos foi dado, nós haveremos de prestar conta. O que chama a atenção é saber que aquele que tinha recebe mais. E aquele que já tinha pouco, até o que tinha é tirado. Que é aquela ideia, né? Que quando você está fazendo a obra de Deus, à medida que você vai fazendo mais recursos, mais habilidades, mais conhecimento, mais dons, o próprio Senhor vai te dando. E quando a pessoa tem, às vezes, um dom e ela não usa, até aquilo que ela tem, ela perde. Eu mesmo já vi isso acontecer em vida de algumas pessoas e tenho percebido que quanto que Deus vai capacitando você em áreas que você não tinha habilidade nenhuma, apenas vontade de fazer alguma coisa para o Senhor. Eu lembro quando fui para Minocamo essa última vez agora que estava indo para lá, nossa, parece que o que você precisa para fazer a obra de Deus? A pessoa fala assim, eu preciso, como eu compartilho a palavra, eu preciso de alguém que toca, eu preciso de alguém que canta. Eu preciso, pelo menos, de um diácono, um exemplo, né? Aí a pergunta, o que você precisa para fazer a obra de Deus? Aí você chega lá, você não tem praticamente ninguém, um exemplo, né? Aí tem dia que você tem que fazer o louvor, você dirige o culto, você tira a oferta, você prega
e termina o culto, você ainda vai sair com os irmãos para fazer aconselhamento. Então é tipo assim, como, né? Como? Aí você descobre que a única coisa que você precisa para fazer a obra de Deus é o Deus da obra com você. O resto ele coloca, se for necessário, se não for, vai fazer do mesmo jeito. E eu acho lindo isso, porque a obra de Deus não precisa. E se for para ter uma coisa que não glorifica a Deus, é melhor não ter. Se for para ter um grupo de louvor que vive numa vida de pecado, que não tem testemunho, que só quer aparecer e cantar, é melhor não ter. É melhor a irmã cantar o hino da harpa. Eu coloco CD, eu não canto, mas eu coloco um CD e canto com a igreja em cima do CD. A gente vai repetir a música do CD, mas são corações que estão ali porque querem estar ali, porque verdadeiramente amam a Deus, né? Ok? Então, chegamos no final da perícope, tá? Agora, eu quero que você pegue sua apostila comigo e a gente já vai concluir. Do 9:51 até o 19:27, tá? A gente vai folhear rapidamente. Depois que Lucas, ele mostra que ninguém tem autoridade como Jesus. Ninguém tem uma autoridade como ele. E quem é ele? À medida que você prossegue a partir do 4, e você consegue contemplar a grandeza de quem Deus é na pessoa de Cristo, e você fala, nossa, quanta autoridade, quanto poder, quanta graça. João diz que nós vimos, né, a glória de Deus entre os homens. O Verbo encarnou. E você fica assim, estarrecido de ver a visitação do Deus Criador dos céus e da terra entre nós. Depois que você está, parece que convencido que ninguém pode fazer o que ele fez. E ele diz, olha, agora eu vou descer para Jerusalém. E a sua descida para Jerusalém é uma preparação, é um caminho aonde nós também fomos seguindo. Em cada trecho, em cada palavra, nós somos confrontados. Porque ele começa nos confrontando. Será que eu sou capaz de abandonar minha família? Ele não tem aonde reclinar a cabeça. Será que eu estou servindo porque o amam? Porque verdadeiramente eu o amo? Porque existe algum interesse meu por trás daquilo que eu faço para Cristo? Até onde eu posso me entregar? O tema central aqui está escrito, né, na apostila. Jesus caminha para Jerusalém formando discípulos, revelando o custo, os valores e as exigências do reino. A ideia é o caminho, o discipulado e a decisão que nos acompanha. O versículo chave aí, quando se completar os dias em que ele deveria descer para Jerusalém, né? Ele mostrou no seu próprio rosto esse era o momento dele descer para Jerusalém. E a sua descida é a preparação, como a gente já falou. Na parte 1, a decisão de seguir Jesus. O início da sua jornada, a rejeição que aconteceu em Samaria. Será que estamos preparados para ser rejeitados seguindo a Ele? As exigências iniciais do discipulado, o envio dos 70. Estou realmente disposto a seguir Jesus pelo caminho que leva à cruz? Seguir Jesus no caminho da fama é uma coisa, mas Ele está convidando você para um caminho de cruz, para um caminho em que você precisa se entregar. E nem sempre o nosso coração quer se render. Os valores do verdadeiro discípulo. E aí ele vai ensinar esses valores através do bom samaritano, Marta e Maria, o ensino sobre a oração, confrontos espirituais, parábolas do reino. E novamente uma pergunta para a gente. O que caracteriza, na prática, um verdadeiro discípulo? Será que a gente está qualificado entre os verdadeiros discípulos?
O reino de Deus é um reino que propõe uma urgência. A porta é estreita. Nós somos confrontados a dar prioridade às coisas do reino. A parábola que nos ensina humildade, as exigências do discipulado sempre acompanhando, sabe, a vida do discípulo. Eu estou realmente disposto a entrar pela porta estreita, viver à luz da chegada do rei, 10 leprosos, ensino sobre o reino, o jovem rico, cego e Zaqueu. Aqui nós contemplamos que em cada uma dessas histórias existe um princípio que vai nos confrontar e que vai nos edificar se a gente deixar com que o texto ele consiga penetrar verdadeiramente no profundo do nosso coração. Olhar para o texto do jovem rico, distante, sem nenhum envolvimento emocional, parece ser simples, mas quando você passa a se colocar no lugar do jovem rico, aí o texto começa a operar em você em áreas que às vezes a gente nunca permitiu ser tocado. De fato, eu estaria disposto a largar tudo e seguir Jesus? O que eu posso fazer por ele? Será que eu não estou colocando muitas dificuldades para fazer a vontade de Deus? Tem que ir para a igreja. Eu vou ter que ligar para fulano. Ninguém tem compromisso mesmo. A gente às vezes olha a obra de Deus na perspectiva muito natural do que como se estivesse envolvido numa sociedade pagã. Mas o reino de Deus ele é invisível. E verdadeiramente a oração de alguém que dobra o joelho faz a diferença. A ligação de um irmão para o outro faz a diferença. Um abraço espiritual movido por alguém que ama de verdade faz a diferença. Sabe, uma pregação movida pelo Espírito Santo de alguém que realmente tem a alegria de pregar aquela palavra que Deus confiou, faz diferença. Não são números, mas é um a um que a gente vai alcançando para o reino de Deus. E aí ele termina com a parábola das 10 minas. E fica uma pergunta no ar: como devo viver sabendo que o rei está se aproximando? Como é que eu devo viver sabendo que Jesus está voltando? E esse é o treinamento do discípulo no caminho para a cruz. Eu gosto muito de ler a carta de Paulo a Timóteo. Gosto demais. Gosto muito de ler. É uma das cartas que eu gosto muito. 1 Timóteo e 2 Timóteo. Aí você fala, por quê, pastor? Porque eu me sinto como Timóteo muitas vezes. Então, cada texto bíblico, ele não está ali por acaso. Ele está ali com um propósito. E, às vezes, você é Timóteo. Você está doente, às vezes você está cansado, às vezes você está inseguro, às vezes você está com medo, às vezes você está sem força. E aquela carta parece que foi escrita para você quando você está nessa fase. Quando você olha para o Evangelho de Lucas, e você já leu esse Evangelho várias vezes, eu já li esse Evangelho várias vezes, já preguei praticamente quase todas essas passagens, você pode chegar ao ponto de dizer assim, eu já conheço o texto. Mas se você for honesto com você e deixar o texto passar por você, você vai ser atingido. Porque eu, só de passar aqui com vocês aqui, saber, nossa, olha quem é verdadeiramente a pessoa de Cristo, e saber que cada ensino desse, ele me confronta, você realmente é um discípulo, você realmente acha que está fazendo muito, você realmente sabe lidar quando as pessoas não te agradecem, você realmente sabe enfrentar as dificuldades, você realmente ama o seu próximo, você realmente ama a Deus, você realmente ajuda, na parábola do samaritano, você ajuda aquele que precisa, ou você coloca a tua religião acima da necessidade das pessoas? Você realmente está comprometido com o reino de Deus até que ele venha? Ou será que os seus planos neste momento são mais fortes do que a vontade de Deus para a sua vida? O mesmo texto que você conhece já há tantos anos, no momento em que ele
passa por dentro do teu coração, ele vai te ferir. Ele vai encontrar um lugar para dizer assim, ó, isso aqui não está bom. E quando a gente se deixa ministrar pelo conteúdo do texto, não importa quantas vezes você voltar em Lucas. Eu sou pastor, eu estou fazendo essa análise com você, já tinha feito esse estudo pessoal, mas se eu voltar daqui a uma semana e ler essa macroperícope, sabendo que ele está treinando os discípulos e que esse treinamento é para mim, eu vou ser ferido. E se eu voltar 10 vezes, tem alguma coisa para me ensinar ali. Então, observa como a palavra de Deus ela tem uma vida que sempre me atinge em cada fase que eu estou passando. Em cada momento que eu estou vivendo, existe algo para mim ali, para me dizer, ó, é aqui que você está. É nesse momento. Trabalha isso, vamos orar juntos. E aí você pode chorar, orar com o Senhor e viver essa transformação. Porque, irmãos, verdadeiramente eu falo para vocês, sem hipocrisia, os dias estão maus. A igreja tem adoecido, a massa. Os verdadeiros cristãos estão confundidos no meio dos falsos cristãos. No Brasil agora, estão aprovando leis, né, de misoginia, em que provavelmente vai dificultar a pregação do Evangelho. Nossa fé está sobre ataque. Daqui a pouco pregar, ser um pastor, ser um missionário vai ser um caminho de perseguição. Já está, mas vai intensificar a perseguição. Ser cristão vai ficar mais difícil. E se nós não tivermos verdadeiramente arraigados, né, estruturados numa fé genuína e verdadeira, nós não vamos manter nossa fé no momento em que ela precisar passar por alguma prova. Só os verdadeiros cristãos vão olhar para a palavra de Deus e se alimentar dela de tal forma que encontrarão força para prosseguir. Guerras, rumores de guerras, o aumento da homossexualidade, a violência, pai contra filho, degradação da família, os falsos mestres dentro das igrejas, alimentando desejos humanos. E se nós não cuidarmos do nosso coração, nós corremos grande risco de sucumbir junto com a massa. Amém? Dúvidas? Pastor. Sim. Pastor Márcio. Sim. Amém. Você mencionou sobre os milagres, né? E dias atrás eu estava pensando nos milagres e parece que, bom, eu acredito que Deus ainda faz milagres, né? Deus de milagres. Mas parece que agora é mais difícil ver os milagres que Deus fazia, por exemplo, na época que Jesus estava na terra. E pareciera que agora os milagres que antigamente era feito por Deus, agora está sendo feito pela ciência. Como se a ciência tomasse o papel de Deus. Pareciera, né? Percebo isso na atualidade. Eu não sei se é uma olhada muito pessoal ou exatamente está acontecendo isso, né? Por exemplo, antes, quando uma pessoa estava doente, orava e era Deus quem curava, né? Quem sarava. Mas agora uma pessoa está doente e ela vai para o médico, né? Para o hospital. E o que fazia Deus pessoalmente, diretamente, agora indiretamente, né?
ou é a ciência que quer se colocar como o novo Deus? Na verdade, assim, toda dádiva, né, ela vem do alto, ela tem origem em Deus. Ainda que Deus use um médico ou use um remédio, isso vai trazer alívio para essa geração pecaminosa, né, que somos nós. Eu acredito que hoje os sinais têm diminuído porque, como você falou, de alguma forma a nossa fé hoje ela está fragilizada, né? A fé na igreja, até quando você conta um testemunho, está fragilizada. E se não houver fé, não há manifestação do poder de Deus. Até entre os seus parentes, né? Você via que Jesus não pôde fazer muitos sinais ali porque as pessoas não acreditavam. Hoje, poucas pessoas verdadeiramente acreditam nos milagres de Deus. A fé das pessoas está muito fragilizada, muito. A gente está olhando muito mais para o que nós podemos fazer do que para o que nós acreditamos que Deus pode fazer. E aí vai acontecendo, eu não diria que a ciência ela ocupa esse lugar. Eu acredito que a IA pode ocupar esse lugar e tem a intenção de ocupar esse lugar de Deus. Agora, a ciência de alguma forma ainda vejo como sendo um recurso para aliviar a vida do pecador. Mesmo aquilo que eu falei, Deus faz chover sobre justos e injustos. E o justo e o injusto ficam doentes, né? E então, de alguma forma, podem usufruir dessa dádiva que Deus tem permitido. Mas o maior problema nem é que a gente olha na perspectiva da importância do milagre, né? Mas não existe milagre maior do que salvação. Não existe. Porque a salvação é a única coisa que vence o maior inimigo da humanidade, que é a morte. Aqueles que estão salvos estão em Cristo e aí já não passam pela morte, né? Apenas passam pela transformação. Uhum. Não sei se é uma perspectiva assim, mais ou menos que eu enxergo, né? Mas a IA, sim, eu acho que a IA ela é um perigo. Daqui para frente, cada vez mais. Irmão Diego. Paz do Senhor. Então, pegando um gancho no que o irmão Ed falou, né? Eu não sou tão velho assim de cristão, né? Assim, não são tantos anos assim. E a palavra de Deus fala assim que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, né? E o que a gente está vendo hoje, em geral, nas igrejas, são esse esfriamento, né? E as pessoas parece que ficaram mais amantes de si mesmas, né? E quando eu era novo convertido, a gente via pessoas buscarem o batismo com o Espírito Santo. Quando alguém se convertia, a igreja se comovia, né? A igreja, você via assim, uma comoção. E hoje que a gente está vendo nos dias atuais assim, parece que os milagres talvez não aconteçam justamente porque as pessoas não estão buscando como buscavam antigamente, não tinha aquela entrega, né? Hoje que a gente está vendo nas igrejas, as pessoas assim mais preocupadas com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. É isso que eu tenho percebido. Não sei se eu tô fora da realidade, né? É só isso, pastor. A questão é que, por exemplo, assim, quando a gente coloca um peixe salgado, né, na água, o sal vai passar por osmose para dentro da água, né? Ele vai... É uma transferência quase que invisível, né? Mas ele vai saindo do peixe e ele vai entrando nas moléculas e para tirar aquele sal. A gente está numa sociedade tão corrompida que a gente recebe influências o tempo todo por osmose.
Então, é como Daniel na Babilônia. Se você não tomar um posicionamento e sua fé não for capaz de fortalecer você a ponto de você sustentar um estilo de vida que agrada a Deus, é muito fácil, porque isso vai para dentro da igreja. A igreja está no mundo. E a igreja, quando ela vai perdendo a santificação, a igreja, quando ela vai perdendo o temor, a igreja, quando vai perdendo a intimidade com Deus, ela vai recebendo a influência externa. É como se fosse assim, ou eu influencio, ou eu sou influenciado. Não tem assim como ficar neutro no processo. Você conversa às vezes com muitos cristãos e percebe que eles estão pensando exatamente como a sociedade está pensando. Porque é pouca Bíblia e muita influência de rede social. Ora, se eu estou me alimentando de rede social, se eu estou me alimentando de notícias, se eu estou me alimentando disso, quando eu for procurar alguma coisa dentro de mim, eu vou encontrar o que eu coloquei para dentro. Antigamente a gente não tinha rede social, a gente tinha que ler, tinha que estudar, e aí quando você dedicava a estudar uma coisa, aquilo ia ficando dentro de você, então você acabava, né, retendo mais. Hoje a gente vive na era do entretenimento, não precisa muito. Só para você ter uma ideia, se você disser assim, faz o teste e vê se eu estou mentindo ou não. Você fala assim, olha, eu vou ficar 5 minutos na rede social. E você tenta entrar para ficar 5 minutos. Se você ficar menos de 15, já foi assim. Porque pode passar, tem gente que vai passar 1, 2, 3, 4 horas sim. Só rolando, né? E aí, o que acontece? Hipnose. O cérebro, ele tem ganchos. E hoje, se você ler sobre neurolinguística, você vai perceber que hoje nós estamos dentro de um processo hipnótico que é claro. O que é um processo hipnótico? Um processo hipnótico é todas as vezes que a minha razão baixa e o meu inconsciente recebe informação sem proteção. Quando você entra para assistir certas coisas, você entrou sobre um estado de hipnose e não percebeu. É por isso que passa horas e diz, nossa, passou meia hora, nossa, você está hipnotizado. Agora imagina uma geração toda hipnotizada, recebendo de modo inconsciente, sem qualquer critério, sem qualquer julgamento, informação de vários segmentos. É sobre isso, é sobre compra, é sobre roupa, é sobre cachorro, é sobre pessoa, é sobre isso, sobre aquilo, sobre tudo que você gosta está ali. E aí vai aquilo, quando você sai daquilo, o que tem dentro de você? Aí, quem são essas pessoas? Só as pessoas do mundo? Não, a igreja está lá. Só que se a gente se alimenta disso, aonde está a nossa comunhão com Deus e nossa fé quando a gente precisa? Agora vai para um culto, para uma vigília, em que você vai ali receber durante a noite, vai orar, vai buscar, vai chorar na presença de Deus. E aí no outro dia você encontra com alguém e vê o que tem dentro de você. Você vai abrir a boca, você vai falar dos milagres, da bênção do Senhor, você tem prazer de orar pelas pessoas, você tem uma palavra que Deus vai colocar no seu coração. Porque aquilo que você coloca para dentro é aquilo que vai sair. É aquilo que a palavra de Deus fala, né, pastor? Que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, se a gente estiver sentado numa mesa com outros crentes, com outros cristãos, não tem como ficar mais de 5 minutos e não falar da palavra de Deus, ou falar de algum testemunho, ou só ficar falando de coisas seculares, né? Então, a gente vê por aí. Se a gente está perto de alguém que só fala das coisas do mundo, isso quer dizer que o coração dela só está cheio das coisas seculares, né? Se for crente, né? Sim. Então, esse é o desafio contemporâneo, da gente vencer, né, esses entretenimentos e nos fortalecer em Deus. Tem muita coisa para aprender da Bíblia. Amém? Vamos orar? Agradecer ao Senhor. Obrigado, né? Fico feliz, né, pelo desejo de vocês estarem buscando ao Senhor. Prossigam, sabe? Eu sou limitado também, né?
Mas o pouco que eu posso transmitir, eu quero que vocês possam dizer, nossa, tem muito para aprender, e eu também quero seguir esse caminho de aprendizado sempre no Senhor, para poder ser um instrumento de bênção nessa caminhada entre até a cruz, né? Caminhando para Jerusalém, como Lucas nos diz. Eu quero ser esse bom discípulo. Amém? Vamos orar?